Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2020. Eu nunca vou tirar aquela quinta-feira da minha cabeça. Imagina você, às 2 da tarde, indo em 3 restaurantes diferentes só para se entupir de açúcar. Eu lembro que os 3 restaurantes eram no Leblon. Um deles era muito agradável. Tinha um sofá muito confortável, assim, o atendimento era excelente. Era tudo maravilhoso. Saindo de lá, eu passei em outros 2 restaurantes. E em cada um dos 3, eu comi uma sobremesa. No primeiro, nossa, eu lembro até hoje, eu comi um bolo de chocolate com uma calda de baunilha por cima, maravilhosa. E no segundo e no terceiro, eu pedi profiteroles. Sabe aquela massa que vem recheada de sorvete, aquela calda de chocolate suculenta por cima? Oh, sensacional. A cena era tão estranha que eu mesma perguntava pros garçons. Eu falava, nossa, moça, você deve estar assustado de ver uma mulher sozinha entrando no restaurante só para comer a sobremesa, né? Será que era desejo? Será que era uma válvula de escape para fugir de alguma coisa? Será que era um motivo para anestesiar alguma dor ou alguma situação? Situação essa que já vinha se repetindo há longos meses. Eu me lembro que eu só queria continuar comendo. E enquanto eu comia, eu me esquecia de tudo que estava acontecendo ao meu redor. Esqueci da hora, do lugar, dos problemas. Real, para mim mesmo, era só aquele bolo de chocolate com aquela calda de baunilha. Bom, nessa época eu estava noiva e o meu relacionamento estava longe de ser um desses relacionamentos perfeitos que a gente vê nos filmes e nos seriados da Netflix. A gente brigava por tudo. Brigava por mulher que passava na rua e ele olhava. Brigava porque quando os amigos dele falavam mal de mim, ele não me defendia. Brigava porque ele era uma pessoa muito seca, muito fria comigo. E brigávamos muito, mas muito mesmo por causa de dinheiro. Eu nunca tive vida boa, vida fácil, tranquila, financeiramente falando. Minha mãe era professora do estado aposentada. Meu pai faleceu quando eu ainda era nova, tinha 7 anos. E a minha mãe ficou com a responsabilidade, professora aposentada, de cuidar de 3 crianças pequenas, eu e meus 2 irmãos. Nossa vida nunca foi regada à fartura. Nunca nos faltou nada, graças a Deus. Mas também nunca tivemos de sobra. Eu nunca imaginei que depois de viver uma vida regada a luxo, que foi a vida que eu tive com o meu ex, eu fosse entender que dinheiro, viagens, restaurante caro, essas coisas de fato não são suficientes e não trazem a felicidade. E pois bem, foi exatamente o que aconteceu comigo. Infelizmente, toda a vida boa que meu ex me ofereceu escondia o que de fato era a felicidade. E eu só fui perceber depois o quão egoísta e idiota eu estava sendo. Fala a verdade, que mulher vinda do interior não ia gostar de ter um homem provedor ao seu lado. Antes de encontrar ele, eu morava numa república. Tinha umas 14, 15 pessoas morando juntos. Era uma república horrorosa, horrível, medonha. É difícil até de descrever, é difícil até para vocês imaginarem. Tinha tudo que é tipo de gente morando junto. O único fator que tornava aquilo tolerável era o preço que eu pagava. Morar em Ipanema é caríssimo. E eu lembro que custava entre 300 e 400 reais morar lá. Eram 6 meninas no mesmo quarto. Um guarda-roupa só para 6 meninas. Então imagina, não tinha divisão, era tudo embolado. Um horror, não dava para separar nada. A maquiagem que eu deixava no banheiro sumia, o pessoal roubava. O banheiro parecia de rodoviária. Eu tomava banho de chinelo, porque o ralo entupia. Ai, meu Deus, que nojo. O banheiro era um nojo. E em contrapartida, eu morando com ele, numa cobertura, no Leblon, viajando para Grécia, Filipinas, safari na África, esquiar nos Alpes franceses, comendo caviar, trufa, escargot, não pegava ônibus, não precisava me preocupar com aluguel, não precisava me preocupar com boletos. Eu ainda trabalhava como corretora de imóveis na época, então eu conseguia fazer os meus próprios horários. E assim eu conseguia me dedicar mais tempo a cuidar da casa. Eu era como se fosse realmente a mãe da família, né? Eu tinha minha enteada, eu cuidava dela, eu dava banho, eu dava mamar, eu acordava no meio da noite para quando ela acordava, né, e vinha até a nossa cama, aí tinha que levar ela para a cama dela de volta, colocava para dormir,
fazia café da manhã, cuidava dele, as refeições, da casa. Quando a gente tinha empregada, mas quando ficava sem empregada, eu que passava roupa, eu que lavava o banheiro, eu que lavava roupa. Eu era literalmente a dona da casa e a dona de casa também. Era tudo um sonho, mas um sonho que, sem perceber, estava matando, estava corroendo quem eu era por dentro. Naquela quinta-feira pela manhã, a gente tinha brigado feio, mais uma vez. E você sabe como que fica o estado emocional de uma pessoa após sucessivas brigas. A tristeza começa a pesar no peito, uma confusão mental, a sua cabeça fica extremamente barulhenta, você começa a se fazer questionamentos. Será que vale a pena continuar assim? Será que essa estabilidade financeira compensa essa constante batalha emocional? Cada briga era como uma ferida, mas uma ferida que, mesmo cicatrizando superficialmente, deixava marcas profundas na minha alma. A cada desentendimento, aquele amor que um dia floresceu em mim ia se transformando num campo de batalhas. E o que fazer quando todo aquele luxo se transforma num fardo emocional? O que fazer quando os dias que eram regados a viagens exóticas e jantares finos se transformam em noites mal dormidas, noites de choro, noites sentada no banheiro, sozinha, chorando? O peso do dinheiro começou a se tornar uma medida vazia de conforto. Afinal, qual é o valor de uma conta bancária quando a conta emocional ela está em débito? Naquela manhã, depois de mais uma briga, essa reflexão começou a tomar um espaço ainda maior na minha cabeça. O sonho de uma vida aparentemente perfeita começou a desmoronar. E com isso, começou a revelar um vazio que nenhum daqueles objetos de luxo poderia preencher. E assim, entre lágrimas silenciosas e um coração cansado de tanta confusão, a necessidade de uma transformação pessoal começou a brotar em mim. E bom, lembra que eu havia ido para a rua procurar doce? Tinha ido para a rua para me entupir de açúcar, para anestesiar aquele problema? Chegou a hora de voltar para casa. Eu já tinha cansado de chorar andando pela rua, no calçadão. Só de pensar em voltar para casa, minha garganta já dava um nó. Um sentimento horrível, um aperto no coração. Era horrível, uma sensação horrível. Eu já sabia que alguma coisa de muito ruim ia acontecer. O coração começou a acelerar, comecei a ficar com falta de ar, ofegante. No fundo, eu já sabia que alguma merda ia acontecer de novo. E eu sei, pode parecer melódico demais, mas diversas pessoas sofrem silenciosamente com isso todos os dias. Não é à toa que hoje o Brasil ultrapassa o número de divórcios no ano, que o número de pessoas com ansiedade não para de aumentar. Os números divulgados recentemente mostram que 27% dos brasileiros tiveram diagnóstico de ansiedade. E fora aquelas pessoas que nunca procuram ajuda, né? Os atendimentos para quem sofre de síndrome do pânico, por exemplo, deram um salto de 29 mil para 90 mil. E as mulheres são as mais atingidas. Só no primeiro semestre de 2023 foram realizadas mais de 62 mil consultas para essas doenças. Mais do que o dobro do total de consultas do ano passado. Não é invenção. Isso tudo está acontecendo. E mais uma vez, as mulheres são as mais atingidas. Eu fui atingida. E você pode estar sendo a próxima vítima. Naquele caminho de volta para casa, já imaginando o que eu ia encontrar, eu comecei a observar alguns casais na rua. E aquilo ia me dando tanta tristeza, porque eu comecei a perceber como que os casais estavam felizes, sorrindo. Eles não pareciam preocupados com dinheiro, não pareciam preocupados com o luxo, com as facilidades que o dinheiro poderia dar, muito menos um preocupado com a condição social do outro. Muito pelo contrário. Eles estavam super alegres, felizes pelo simples fato de um ter a companhia do outro. Eram pessoas normais, com vidas normais, desejos normais, e estavam lá, simples e felizes. Enquanto eu ia caminhando, eu ia me dando conta de algo dolorosamente claro. Eu tinha que admitir aquilo para mim. Aquilo que eu chamava de relacionamento perfeito não passava de uma dependência emocional. Mas que tipo de dependência? Essa era uma dúvida que eu tinha. Eu percebi que por detrás daquela fachada do luxo
e do conforto, eu escondia não só uma tristeza, mas também uma ansiedade, uma depressão, um vazio existencial que luxo nenhum ia preencher. Era por causa desse vazio existencial que eu saí desesperadamente atrás de doce aquele dia, tentando aliviar um pouco dessa tensão que eu sentia. E enquanto eu observava os outros casais, essa minha ficha foi caindo. E foi ali, andando no calçadão do Leblon, que eu decidi que era hora de buscar algo mais profundo na minha vida. Eu já tinha passado com terapeutas, a gente já tinha tentado fazer terapia de casal, eu já tinha tomado remédio, já tinha conversado com um monte de amigo, um monte de gente, na esperança de alguém ajudar. Eu sofria com ansiedade, depressão, vício em açúcar, medo de ficar sozinha, insegurança, insônia. Eu tinha medo, muito medo de tomar uma decisão errada e me arrepender depois e ser julgada por causa disso. E todos aqueles medos me faziam permanecer naquela dependência por não saber nomear aquela fraqueza. Eu não sabia muito bem o que era ansiedade. Eu dizia que sabia, mas na verdade eu não sabia. Não sabia exatamente o que era a depressão, o que era esse vazio existencial. Eu tinha alguma ideia do que poderia ser, mas eu sabia que não, definitivamente aquele não era o problema. Não poderia ser só isso. Muito provavelmente você não vai acreditar no que eu tenho para te falar nesse vídeo, mas eu não posso deixar isso simplesmente passar batido por você. Porque, como eu disse, você pode estar sendo mais uma vítima da síndrome que eu tinha. Eu vou te contar o desfecho de tudo para te explicar de forma rápida como você pode se livrar dessa síndrome ainda desconhecida por você, para ver sua vida andando para frente. Seja a sua vida financeira, amorosa ou pessoal, ainda que o seu problema possa não vir de um relacionamento, a ansiedade por não ter as expectativas atendidas, o vazio existencial por não se sentir bom o suficiente e o desespero por não se ver conquistando coisas maiores, isso é comum a todos nós. Pense nisso como a sensação de se perder em um labirinto. Independente de como você entrou nele, a angústia, a confusão e a necessidade de encontrar a saída são universais. Depois que você souber o que eu fiz para me livrar daquele vazio existencial, daquela angústia, aquela ansiedade, aqueles infinitos problemas mentais, um mundo de possibilidades de ganhar dinheiro, melhorar suas relações amorosas e crescer na sua vida pessoal vai se abrir para você. E eu falo isso porque foi um dos únicos caminhos que me deu a possibilidade de ganhar mais dinheiro, melhorar os meus relacionamentos futuros e desenvolver a minha própria personalidade em questão de dias. E eu digo em questão de dias porque, segundo a minha aluna, depois de assistir somente a primeira aula, em questão de 2 semanas, ela já teve coragem de tomar uma decisão. Depois de você entender o que eu tenho para te explicar, você vai saber tudo o que você tem que fazer para alcançar o que eu te falei aqui. Sem a necessidade de ter que trabalhar mais, de ter que se fazer de boba para outras pessoas, sem ter que fingir, passar por alguém frio que diz que aprendeu a lidar com os problemas. Depois que você entendeu o que eu tenho para te explicar, você vai saber o que fazer para alcançar tudo o que eu te falei aqui. Nos próximos segundos eu vou deixar a estratégia que eu utilizei disponível para você. Mas antes eu quero voltar na história e te contar o que me esperava em casa naquela quinta-feira do dia 29. Bom, assim que eu cheguei no prédio, eu cumprimentei o porteiro, atravessei o hall de entrada e já imaginando as 1000 coisas que poderiam acontecer quando eu chegasse em casa. E assim que eu abri a porta do apartamento, eu fui recebida com um silêncio pesadíssimo. Parecia assim que aquele ambiente guardava as marcas de todas as discussões. O cheiro de cigarro misturado com alguma coisa queimando na cozinha era uma constante assim nas nossas discussões. E caminhando pela sala, eu fui observando as fotos na parede e aquilo foi apertando o meu coração. Uma sensação estranha, sabe? E eu entrei no banheiro para lavar a minha mão e me olhei no espelho e ele não refletia apenas o meu abatimento físico, mas a reflexão interna de uma mulher que naquele momento se deparava com a necessidade urgente de mudança. E foi ali, naquele instante de reflexão,
que a necessidade de encontrar uma saída urgente para aquele labirinto de emoções ficou muito mais evidente para mim. Foi ali que eu descobri qual que era o meu verdadeiro problema. Eu estava tomada pela síndrome do pelo menos. Ah, mas pelo menos eu tenho relacionamento. Ah, mas pelo menos eu não pago as contas. Ah, mas pelo menos eu moro bem. Ah, mas pelo menos eu viajo. Ah, mas pelo menos ele não me bate. Cada pelo menos era o que me mantinha presa naquele ciclo interminável de insatisfação e me impedia de enxergar além das aparências. O vazio existencial, a ansiedade, a depressão e os problemas mentais eram apenas sintomas alimentados pela maldita falsa sensação de segurança. Mas isso tinha que acabar. Horas depois de eu ter chegado em casa, naquela noite de quinta-feira, o clima estava péssimo. As discussões sobre o nosso relacionamento já vinham se arrastando faz tempo. E o jantar, que era para ser calmo e tranquilo, se tornou palco de mais uma delas. Eu reconheço que naquela época eu também era muito egoísta. A dinâmica do nosso relacionamento estava longe de ser perfeita. Ele era uma pessoa bem mais fria, possivelmente influenciado pela cultura do país, já que ele era holandês. Antes de me encontrar, ele tinha se casado com uma brasileira. E eu frequentemente jogava isso na cara dele. Falava, não é possível que você foi casado com uma brasileira, nem parece. Ele era um tipo diferente de provedor financeiro. A gente fazia as viagens internacionais, eu morava, junto com ele, não tinha conta para pagar, tinha uma vida confortável, materialmente falando, mas ele nunca estava feliz em me fazer feliz. E isso era muito nítido, até no olhar dele. Parecia que ter me tirado da situação que eu estava tinha sido a pior coisa que ele fez na vida dele. Isso, por exemplo, aconteceu, ficou nítido, uma vez que eu estava tomando sol na piscina, lá em casa, e como eu tinha flexibilidade no trabalho, eu não fui trabalhar de manhã e fiquei tomando sol, e eu vi que ele estava me olhando com uma cara estranha, e eu me incomodei com aquilo, e eu perguntei para ele, eu falei, meu, o que foi? Por que essa cara é estranha? E ele falou, não, nada não, é que parece que a sua vida tá tão fácil. E eu falei, é verdade, de fato, você facilitou a minha vida, mas isso te incomoda? Isso te deixa agoniado? Te deixa triste? Imagina como que era pra mim ouvir isso, Isso me destruía por dentro, porque eu me sentia um peso na vida dele. Só porque eu não tinha mais dinheiro do que ele, eu não podia usufruir daquela vida que ele estava me proporcionando? Sabe? Coisa estranha. Sabe? Você encontrar um homem que pode te prover, tem muito mais dinheiro que você, e toda vez que vocês saem e você pede alguma coisa, o cara vira os olhos, dá uma bufada, assim, sabe? Aquela sensação de você tá sendo um gasto pro cara, de tá sendo um fardo pra vida de alguém. Isso é uma das piores sensações. E a gente brigava muito por causa disso. Ele não estava bem em ter facilitado a minha vida, e ele deixava isso nítido nas expressões, nos comentários dele. Eu não sei quais eram os modelos de vida que ele tinha, mas com certeza não eram os que eu estava ambicionando ter. Eu acreditei piamente que ele fosse o tipo de homem que eu sonhava encontrar, mas infelizmente não era. Ele parecia se incomodar de me ver nos lugares, de me ver bem. Eu não era uma mulher de muito dinheiro, e ele me conheceu assim, ele me conheceu morando numa república de gente estranha, dividindo meu quarto com mais 6 meninas. Então ele sabia que eu não tinha como bancar os lugares que a gente ia, mas era só eu pedir para comprar uma garrafa de água que eu tinha que ouvir. Por que você não trouxe a garrafa de água de casa? Uns dias antes dessa nossa discussão, desse nosso último jantar, em uma outra discussão, tinha perguntado para ele, eu tinha olhado bem no olho dele e eu falei, você consegue olhar para mim e me falar, o meu sonho é te fazer feliz, meu objetivo é te fazer feliz? E sabe qual foi a resposta dele? A resposta dele foi, mas e eu? E a minha felicidade? Já naquele momento eu falei, meu Deus, tá tudo errado, não dá para continuar assim. Mas mesmo sabendo que não dava para continuar, eu ficava ali presa por causa da síndrome do pelo menos. Eu acreditava que de alguma forma eu ia conseguir mudar ele. E isso também me mantinha presa ali no relacionamento. Mas eu também só acreditava naquilo porque ele me falava
né? Os homens sempre fazem muitas promessas, né? Ele sempre pedia muita desculpa e falava muito que ele ia mudar, né? Dá mais uma chance, eu vou mudar. O ciclo do termina e volta que a gente tinha era interminável, era cheio de humilhação, choro, briga, pedido de desculpa, promessa. Mas eu também encontrava meus ganhos nesses joguinhos. Ninguém manipula a gente sem que a gente tenha alguma barganha nisso também. Eu não era santinha. E ao longo do relacionamento, as minhas decisões, elas estavam ligadas ao que eu poderia perder ou ganhar. Mas nesse dia da nossa última discussão no jantar, quando eu perguntei para ele, você consegue me dizer que o seu coração é meu? E ele não conseguiu responder nada. Nesse momento, eu decidi, não dá mais para ficar junto. A gente tirou a aliança e colocamos ali em cima da mesa. Ali nós chegamos ao fim. Eu subi para arrumar as malas e foi um silêncio ensurdecedor. Foi uma sensação muito estranha. Enquanto eu estava guardando as minhas roupas, eu ia me perguntando, meu Deus, será que essa é a decisão certa? Será que não estou sendo muito impulsiva? Será que não está muito rápido? Eu tinha muito medo do e agora, né? Eu estava sozinha no Rio, eu não tinha parentes lá, não tinha para onde ir. E aquele monte de pensamento e sentimento, tudo borbulhando dentro de mim. E aí, naquela mesma noite, depois de arrumar a mala, eu entrei no site, achei um Airbnb para ficar. Ele me levou até o Airbnb e foi um clima, talvez o clima mais estranho que eu já enfrentei na minha vida, assim. Foi uma coisa muito estranha. E eu acabei ficando nesse Airbnb por uma semana, porque, por incrível que pareça, eu estava esperando a visita de uma amiga. Uma amiga ia vir nos visitar e ficar lá na nossa casa no dia seguinte, né? E aí a gente terminou na hora do jantar. Eu fui para esse Airbnb para ficar uma semana ali com a minha amiga que estava chegando. Eu tinha chegado no fundo do poço. E eu só consegui força para sair dele quando eu parei e comecei a me autoanalisar. Eu fui atrás de entender o que estava acontecendo comigo. Eu fui atrás de conhecimento. Eu comecei a devorar livros, cursos, vídeos, tudo que dizia respeito a amor, relacionamento. Comecei a entender o que o professor Olavo de Carvalho falava e eu posso te dizer uma coisa? Eu descobri o que eu precisava fazer para dar a volta por cima e sair daquela situação. Eu descobri que eu não era honesta. Foi duro ter que confessar isso para mim mesma, mas essa era a verdade. Eu não era honesta nem comigo, nem com ele. Eu já fui essa pessoa que tem o sonho de se casar, ter filhos, mas sabe por quê? Porque a minha vida era chata e eu não queria que ela acabasse daquele jeito. Eu queria ter uma nova história para contar. Eu queria me casar só porque eu ia amar colocar fotos de família e de filhos no Instagram. Só porque eu tinha medo de ficar pra titia. Só porque a minha mãe tinha medo que eu ficasse pra titia. Só porque eu me achava inferior às minhas amigas, porque todas elas já tinham se casado, já tinham filhos e eu ainda não. Também porque eu achava que o casamento era pra me sentir bem, porque eu ia ter alguém pra me ajudar nas minhas dificuldades materiais. Ou seja, tudo que eu queria era um conforto psicológico e material. Agora, hoje, eu entendo claramente que se eu tivesse seguido com aquele noivado e me casado com uma pessoa baseado nessas motivações superficiais, meu casamento teria sido um desastre. A minha vida teria sido um inferno. Eu ia acabar com certeza me divorciando com 3 filhos para criar. E são exatamente essas mesmas motivações superficiais que, infelizmente, a grande maioria das mulheres tem para se casar com alguém. E eu sei disso porque depois que eu comecei a tornar público o que eu fiz para contornar aquela situação, muitas mulheres tomaram a coragem necessária para repensar os seus próprios relacionamentos sem sentido. Como é o caso da minha aluna que tomou coragem de terminar um namoro depois que ela viu que não tinha mais sentido esse namoro. Isso não é um incentivo ao término, tá? Mas é um ponto de partida para uma reflexão profunda sobre as motivações que guiam as suas escolhas afetivas. Quando eu terminei meu noivado, eu pensei, ok, eu ainda tenho o ideal de encontrar alguém, casar, ter família, filhos. Mas
Se eu encontro hoje o melhor homem do universo, eu posso botar tudo a perder por causa dessas minhas motivações superficiais. Eu não sei o que é um relacionamento, eu não sei para que serve um relacionamento, eu não sei como me comportar num relacionamento, eu não sei lidar com situações difíceis, eu não sei o papel de uma esposa, o papel de um marido, não sei muito bem o que é religião, eu não entendo esse negócio de amor, eu não sei o que é amor e eu não sei como amar. Eu só sei que a vida inteira eu quis isso tudo, só que com a motivação errada. E por causa disso, por causa dessa motivação, tudo que eu tinha feito teve um resultado tão infeliz. O que eu preciso fazer então? Me preparar para o próximo. Mas como? Qual conhecimento eu preciso ter? Se eu realmente quero viver a vida que eu sempre sonhei, eu preciso mudar. E eu preciso começar agora. O que eu fiz para sair daquela situação e que eu quero que você conheça tem o potencial de transformar a sua vida de uma maneira que você não encontra em nenhum outro lugar. Assim como esses ensinamentos transformaram a vida dessas pessoas aqui que você pode ver. Transformaram as suas relações com seus familiares, transformaram os seus casamentos, transformaram a sua vida financeira, já que elas tiveram coragem de expor o seu trabalho. Ou seja, você pode ter uma transformação na sua vida amorosa, profissional e pessoal. E o melhor de tudo, cada um no seu ritmo, gastando pouquíssimo por mês, sem ter que se humilhar para alguém ou tomar atitudes desnecessárias. E finalmente, agora é a sua vez de fazer o mesmo. Eu vou te dar os passos simples para você começar a aplicar já nos próximos dias. Mas é fundamental que você aplique constantemente essas coisas que eu vou te passar aqui, para que você tenha a possibilidade de se livrar para sempre desses problemas. Isso porque assim que você desenvolver a sua personalidade, você vai ter mais autonomia para bloquear essas ações e impedir que isso volte a acontecer na sua vida. Então, você deve estar se perguntando, mas como exatamente essa estratégia pode fazer isso? E a resposta é mais simples do que parece. Tudo começa com a resolução desse problema que, embora não seja tão óbvio, é a raiz de muitos dos desafios que você enfrenta. Imagine por um momento a sua vida sem o peso constante desse problema. Como seria poder deitar no travesseiro e não ficar com a cabeça rolando de um lado para o outro e acordar exausto por não ter conseguido dormir direito? Como seria poder viver sem aquela sensação de estar sempre com o pé no acelerador? Que tal frear? Começar de novo, mas do jeito certo. Essa mudança agora está ao seu alcance e eu tô aqui para te guiar com isso. Agora eu quero compartilhar com você os detalhes específicos dessa estratégia, os segredos que muitos dos meus alunos descobriram e que transformaram a vida deles de uma vez por todas. Bom, para lidar com aquele problema, eu precisei me aprofundar em um método que eu chamei de método NPA, que basicamente significa a compreensão da natureza humana, o desenvolvimento da personalidade e a academia da alma. Anota aí para você não esquecer. Só depois que eu consegui me debruçar sobre esses conceitos é que eu consegui ser autora da minha própria vida. Então, vamos começar. A natureza humana. A ansiedade que muitas vezes a gente sente é fruto de um medo de não ser amado. Isso é também uma expressão claríssima da síndrome do pelo menos. Só que para entender e superar os medos que você sente, a gente tem que saber o que é um ser humano e qual a finalidade do ser humano. O ser humano, independente da religião, é um ser que é trazido à criação por algo maior. Ou seja, eu não me crio, eu sou criada. E eu fui criada por algo muito maior que eu nem conheço direito o que é. E qual a finalidade humana? É muito fácil a gente observar que a finalidade do ser humano é ser feliz. Por quê? Porque é isso que está todo mundo buscando. É o que o estuprador busca, é o que a prostituta busca, é o que o assaltante busca. Está todo mundo buscando a bendita felicidade. Mas nós, seres humanos, temos a tendência de confundir felicidade com prazer. Ou então a gente acha que a felicidade vai ser eterna depois que a gente atingir aquele determinado objetivo. E tenho certeza também que para você não é estranha a relação entre dinheiro e felicidade que o ser humano está acostumado a fazer. Isso porque a felicidade muitas vezes é confundida com mecanismos de satisfação. E o dinheiro,
ele proporciona essa satisfação, ele proporciona o conforto, ele proporciona experiências agradáveis, a conquista de bens materiais. Mas o fato é que provavelmente você já experimentou isso. Depois que você alcança aquilo que você desejava, aquele bem desejado, aquele conforto, aquela experiência, aquele impulso, aquela sensação de felicidade, ela simplesmente desaparece depois de um tempo. O ser humano é um eterno insatisfeito. Ele perde o interesse muito rápido. Fica até feliz por um tempo com aquele carro que você comprou, com aquela casa, mas não satisfaz. Daqui a pouco você já quer outro. Então, o seu desejo, ele permanece ali. Ele só se direciona para alguma outra coisa, porque aquilo que você conquistou já deixou de ser interessante. E aí você fica, num ciclo de desejar, conquistar, insatisfazer. Desejar, conquistar, insatisfazer. Mas será que a vida é só isso mesmo? Será que a vida é só buscar aquilo que dá prazer? O que a gente vai dizer para uma mãe que acabou de ter um neném e que não para de chorar durante a madrugada, que faz ela acordar, atrapalha o sono dela e faz ela ir até ele para amamentar? O que a gente vai dizer para essa mãe? Para ela deixar ele chorando? Que bebê é assim mesmo? Que prazer que tem e levantar a cada 30 minutos, depois de um dia cansativo, você se sentindo exausta, para dar de mamar e fazer uma criança parar de chorar? Nenhum. Então, o que faz definitivamente uma mãe levantar no meio da cama para dar de mamar, definitivamente não é o prazer. O nome desse movimento é outro. Eu já vou revelar qual que é. É óbvio que satisfazer desejos leva à satisfação, que é um tipo de prazer que é gostosinho. E isso é algo inerente à vida. Mas esses prazeres sensoriais, eles têm uma lógica que é bem peculiar. Você sempre vai precisar de um pouco mais de prazer para que ele te satisfaça como antes. No começo é só um brigadeiro, depois são 2, depois é um pedaço de bolo, depois é um pote de sorvete. Só que isso não se limita somente a alimentos. A gente pode observar isso nas drogas, nos jogos, no sexo desregrado. Essa dessensibilização é uma consequência natural, tanto para o drogado quanto para a língua que não para de fazer fofoca. Então, novamente eu te pergunto, será que a felicidade está mesmo na satisfação do prazer? Com certeza você já conheceu alguém que tinha tudo o que queria, mas não era feliz. O que fazer então? Pode ser que esse seja exatamente o embate que você vive hoje. E foi exatamente o embate que eu vivi. Foi isso que eu percebi em 2020. Que a felicidade não estava nas viagens, não estava na comida, no profiteroles, no relacionamento, nas conquistas materiais. Mas então, aonde ela está? Na verdade, o que ela é? A felicidade é o deleite no bem. O bem é o objeto da vontade, algo que eu desejo. E eu desejo porque é bom. Esse bem, ele pode ser material ou imaterial. Por exemplo, comer e viajar são bens materiais. Virtude, honra, perdão são bens imateriais. Os bens materiais são aqueles que a gente consegue facilmente. São chamados de bens concupiscíveis. E os bens imateriais, eles são mais difíceis. São os chamados irascíveis. Ninguém sonha em ser o maior estuprador do país ou a maior prostituta do universo. Mas então, por que essas pessoas fazem isso? Porque elas acabam escolhendo um bem menor. Existe uma hierarquia de bens na realidade. Só que das duas, uma. Ou a pessoa não sabe que existe um bem maior, ou ela até sabe, mas tem preguiça de alcançar ele. E quando a pessoa fica presa nesses bens menores, nesses desejos mais baixos, é aí que se manifesta a síndrome do pelo menos. A pessoa ela começa a justificar a sua mediocridade, dizendo coisas como: ah, eu não sou feliz no casamento, mas pelo menos eu tenho alguém. Eu não ganho muito dinheiro, mas pelo menos eu tenho um teto para morar. Ah, eu não vou lutar para conquistar um bem maior porque dá muito trabalho e pelo menos esse bem aqui já me garante alguma coisa. Mas, de novo, a verdadeira felicidade não está aí nos bens materiais. É como aquela pessoa que tinha o maior sonho comprar aquele carro. Ela comprou, passou um mês,
ela já não estava mais feliz como no momento que ela comprou o carro. Ou aquela pessoa que o sonho era conseguir aquele cargo, aquele emprego, e ela finalmente conseguiu e ficou muito feliz. Passou 3 meses, aquela felicidade já foi embora. Mas então, por que isso acontece? Isso acontece porque a felicidade ocorre quando a nossa vontade ela repousa num bem permanente. A gente pode dizer que seria como se você comesse um pedaço de bolo de chocolate e nunca mais na sua vida saísse do seu paladar aquela sensação, aquele sabor maravilhoso. Só que isso não é o que acontece na vida real. Esse prazer maravilhoso do bolo de chocolate dura alguns minutos. E por que as coisas são assim? Porque não foi para esse mundo que você foi feito. Eu sinto te informar, mas a vida ela é repleta de circunstâncias que, para te fazer feliz, elas vão ter que envolver sofrimento. E mais uma vez aqui, a síndrome do pelo menos se manifesta de novo, quando faz você evitar de enfrentar aquele sofrimento, justificando que pelo menos você tem alguma coisa, ainda que não seja aquela coisa que você queria. E sabe qual é o maior problema disso? É que ao recusar o sofrimento, você recusa a única oportunidade que você tinha de aprender a amar. E, consequentemente, a única oportunidade que você tinha de encontrar felicidade aqui nesse mundo. Então, anota aí, a resistência ao sofrimento é a raiz do problema. E o que é que causa essa resistência? 2 coisas: medo e preguiça. Agora eu vou te explicar como isso acontece. Eu já te disse anteriormente que nós somos criaturas criadas por um Criador. Eu também já te disse que nós só seremos felizes aqui nesse mundo quando a gente aprender a amar. Pois bem, 2 dispositivos nos foram dados para que a gente conseguisse cumprir essa tarefa, essa finalidade de amar. Esses dispositivos são a nossa inteligência e a nossa vontade. Assim como um carro precisa de um motor e de um volante para que ele consiga executar a sua tarefa, nós, enquanto seres humanos, precisamos dessas 2 potências para alcançarmos a nossa finalidade. Porém, no início da nossa criação, com o pecado original, deu um curto-circuito ali nas conexões do motor e do volante, o que deixou uma falha nesses dispositivos, o que dificulta essa nossa tarefa de amar. Deixou o medo prejudicando a inteligência e a preguiça dificultando a nossa vontade. O medo que faz você se apegar com unhas e dentes nesse benzinho que você tem na mão, e a preguiça de alcançar aquele bem muito maior que você vê, mas que vai dar trabalho para alcançar. Esse medo e essa preguiça vão fazer com que você nunca experimente o que é um pouco da felicidade aqui na Terra e viva preso nessa síndrome do pelo menos. O medo saudável, ele é algo intrínseco no ser humano e é bom que ele exista, porque é um instinto de sobrevivência. Já o medo neurótico é aquele medo que surge quando aparece para você a possibilidade de que aquele bem que você tanto quer, porque você tem certeza que aquele bem vai te fazer feliz, ele pode não ser conseguido por você. Por exemplo, você tem certeza que se você encontrar alguém e se casar, você vai ser feliz. Então você se agarra com unhas e dentes nesse bem quando você está se relacionando com alguém, morrendo de medo que esse bem escape das suas mãos, porque é esse bem que vai te fazer feliz. Ou seja, você morre de medo que esse casamento não se realize. Então, você começa a viver na síndrome do pelo menos. Ah, meu relacionamento tá uma bosta, mas pelo menos eu tenho alguém. Pelo menos eu vou me casar. Não vou correr o risco de perder esse benzinho que eu tenho na minha mão, não, porque vai que não aparece outro bem depois. Ou você tem preguiça de pagar o preço para alcançar aquele bem que você disse que vai te fazer feliz. Ah, eu queria tanto passar em medicina e eu vou ser tão feliz quando eu tiver o diploma de medicina. Ah, mas vai dar muito trabalho estudar para medicina. Grava isso daqui. A felicidade é o efeito colateral de uma escolha acertada. Mas se você optar por seguir o conselho do medo ou da preguiça, a sua escolha nunca vai ser acertada. Portanto, você nunca vai encontrar a felicidade. Tá bom, Telísia? Então, o que eu preciso fazer para superar esse medo e conseguir ser feliz? Tem algum jeito de acabar com esse medo neurótico?
Tem algum jeito de eu fortalecer a minha vontade? Lutar, pagar o preço por aquilo que eu quero? Tem, e eu já vou te contar como. Olha só, né, como são as coisas. No meu relacionamento, eu era muito apegada a um bem menor. Por que um bem menor? Porque era um relacionamento cheio de brigas. E por que eu estava apegada nesse bem? Porque, primeiro, eu achava que ele era a fonte da minha felicidade. E segundo, porque eu não conhecia ou eu desprezava a existência de um bem maior. Então, assim que eu entendi esse primeiro aspecto, que é o que envolve a natureza humana, eu fui para o segundo ponto, que é o desenvolvimento da personalidade. O desenvolvimento da personalidade foi crucial para minha transformação. Quando você consegue reabsorver as circunstâncias de uma maneira construtiva, você consegue fortalecer a sua personalidade. Mas existe uma técnica para isso. Feito de qualquer jeito, você só vai se frustrar 10 vezes mais. E a inteligência e a vontade, que são componentes do espírito humano, desempenham funções fundamentais nesse processo. E por que é que a gente deve empenhar todos os nossos esforços nessa mudança? Para que a gente consiga ser mais humano e menos animal. Ou seja, sermos guiados mais pela nossa inteligência e pela nossa vontade do que pelos nossos sentimentos ou prazeres sensíveis. Ah, gosto ou não gosto? Dá prazer ou não dá prazer? Esse é um dos únicos objetivos a serem perseguidos, para que você deixe de se questionar. Será que Deus me ouve? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que fulano, que é pior do que eu, tem uma vida muito mais tranquila? Por que pessoas boas sofrem e pessoas que são más não sofrem? Quando você tem uma personalidade robusta, guiada pelas potências mais elevadas da sua alma, você encontra as respostas dessas perguntas. Aliás, o desenvolvimento da minha personalidade foi o que me deu segurança para recomeçar minha vida sozinha. A maior segurança que você pode ter é o desenvolvimento da sua personalidade. Porque aí, seja no seu quarto fechado, num campo de concentração, dentro de uma prisão, você nunca vai perder de vista quem você é de verdade. Sem isso, a busca por segurança vai ser só uma forma de você ficar evitando enfrentar sofrimento. E isso te mantém preso numa síndrome. Se você procurar segurança no mundo material, você nunca vai encontrar. Porque o mundo material, ele é instável. Eu posso afirmar com 100% de certeza que o desenvolvimento da minha personalidade foi a fonte de estabilidade que eu precisei quando eu estava no fundo do poço. E aí, então, depois de entender a natureza humana e forjar a sua personalidade, você vai estar pronto para o último estágio, que é a academia da alma. Aqui você está forjado, pronto, forte, e é chegada a hora de contribuir para o mundo e retribuir. Aqui a sua visão ela já transcende seus desejos pessoais, as suas vontades humanas e ultrapassa o que gosta ou não gosta. Na Academia da Alma é como se a gente tivesse matriculado num curso intensivo de crescimento pessoal. Você se torna uma pessoa tão sólida que a pergunta não é mais o que eu quero da vida, mas é o que a vida quer de mim. Não é mais um questionamento de por que isso foi acontecer comigo, mas a pergunta ela troca para por que não poderia acontecer comigo isso? Não é mais uma pergunta, será que vai dar certo? Mas a pergunta é, o que eu vou fazer para dar certo? O que eu vou fazer para entregar mais? Nessa academia, você é forjado pela experiência. Você é moldado, lapidado pelos desafios e esculpido pelas lições que a vida te oferece. A questão não é mais sobre como você vai se proteger, mas é sobre como você vai amar mais. Como é que você pode acordar de madrugada para trocar uma fralda, dar de mamar sem reclamar? Como é que você pode passar em pé 7 horas trabalhando com um monte de cliente ignorante e com um sorriso no rosto? Quando você começa a encarar o sofrimento com a visão certa, você transforma cada desafio em oportunidade de crescimento. O sofrimento ele deixa de ser uma pedra no meio do seu caminho e ele passa a se tornar o próprio caminho. Na academia, a gente se depara com 3 tipos de sofrimento. Os sofrimentos inevitáveis, que fazem parte da condição humana.
os sofrimentos evitáveis, que são aqueles que a gente só tem por uma soberba ou então por uma falta de maturidade, e os sofrimentos por amor, que surgem no comprometimento da gente se entregar por alguém. Cada tipo de sofrimento é uma matéria-prima para o nosso crescimento. Só que aí, se você der mole, a presença da síndrome do pelo menos pode distorcer a sua percepção desse sofrimento. É como uma voz baixinha que vai tentando te sabotar, te convencer de que você vai se sentir triste se você imaginar coisas ainda mais difíceis de conquistar. Dizer para nós mesmos, pelo menos a minha vida não é tão ruim assim, não é a pior vida do mundo, pode ser uma maneira de buscar consolo temporário. Mas isso cria uma cortina que só te causa dificuldade. Mas, Telísia, será que na idade que eu tô agora eu ainda consigo desenvolver a minha inteligência, a minha personalidade, as fontes dos meus desejos? Bom, eu atendo como terapeuta há mais de 3 anos. Já atendi centenas de pacientes e ao longo de todo esse período eu pude acompanhar de perto pessoas que se desmanchavam por não saber lidar com os desafios, não conseguirem amar mais, não conseguirem entrar em um novo relacionamento, não conseguirem ganhar mais dinheiro. Acredite, tem como começar de novo, tem como resgatar essa vida. Eu digo isso porque diariamente eu recebo relatos de matrimônios que se reergueram, promoções de emprego, pessoas que tiveram coragem de empreender, de começar um negócio novo, pessoas que desenvolveram a vida espiritual, que ganharam mais sentido na vida, e tudo isso por ter introduzido essa estratégia de volta ao jogo. Você pode achar um tanto duvidoso tudo isso que eu estou dizendo para você. E pode ser que eu, no seu lugar, eu duvidasse também. Mas o interessante é que outras pessoas estão aqui para afirmar isso que eu estou dizendo. E essa é a prova de que essa estratégia funciona. É a prova de que através delas você vai conseguir se livrar das suas amarras. E essa é uma decisão que a gente não pode viver adiando. Nós temos que nos decidir o quanto antes. A você cabe tomar agora. Você precisa decidir que vida você quer ter a partir desse exato momento. E eu não consigo ver mais do que 2 caminhos como opção de vida. O primeiro caminho é continuar seguindo como está, sentindo esse vazio no peito, esse desânimo na hora de acordar, sem admiração nenhuma no trabalho, sem conseguir ter uma relação profunda com as pessoas, não conseguir mais ter o espírito de doação para tirar um pouco do seu tempo para o seu filho. E em contrapartida existe o segundo caminho, que é deixar de ser essa pessoa ranzinza, ter mais esperança, mais alegria de viver, ser uma pessoa com quem os outros podem contar, ser aquela pessoa que as pessoas falam, gente, cadê fulana? Ela faltou no trabalho hoje, nossa, nosso dia vai ser mais chato. Uma pessoa que consegue olhar para um filho, para um marido e saber que ali existe uma outra pessoa, uma alma. Ali existe um ser que necessita de carinho, de cuidado. E você vai ser esse bem para o outro. Saber que ali do seu lado, na sua cama, existe uma pessoa que decidiu passar a eternidade com você, que resolveu abrir mão da própria vida para passar a vida dela em união com você. Saber que através do seu trabalho você pode inspirar pessoas, você pode ajudar pessoas. Muitas pessoas podem ser beneficiadas com o seu trabalho. Muitas pessoas podem querer imitar o jeito que você leva a vida. E aí eu te pergunto, qual caminho você quer seguir? Aonde você quer chegar? Quem você quer ser? Mas, Telísia, como que eu consigo me livrar de todas as minhas neuroses e viver essa vida nova que você me apresentou? Viver essa vida de entrega, de doação. Como que eu consigo isso? Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas eu sei exatamente como te ajudar com isso. E é através da Escola de Humanidade, um dos programas mais completos de desenvolvimento pessoal. A Escola de Humanidade, ela não é simplesmente um curso. Eu te proporciono uma experiência que vai muito além das típicas abordagens de desenvolvimento pessoal que você está acostumado a ver. Nela, eu exploro os temas que permeiam todo o desenvolvimento humano, como religião, família, dinheiro, vícios, ansiedade e muito mais coisas, sem simplificar toda a complexidade que a vida humana é,
mas através de uma maneira muito didática para te deixar bem claro como funciona a vida humana. Se a solução do seu problema vai chegar em 1 hora, um dia, um mês ou um ano, isso vai depender de você. Essa resposta está nas suas mãos. Seja um dia, uma semana ou um mês, cada passo que você decide dar é parte integrante do seu processo. Eu não quero e não vou impor prazos rígidos, mas eu quero permitir que você siga o seu ritmo, respeitando os seus limites e descobrindo a sua jornada, no tempo que se sentir mais confortável. Eu reconheço que cada pessoa é única e tem seu tempo. A gente não vai ficar contando dias, mas a gente vai celebrar o progresso. Pensa só, são mais de 100 horas de conteúdo. É tempo de sobra para melhorar tudo que você quiser melhorar na sua vida. 98% das pessoas que aceitarem trilhar esse novo caminho farão porque querem viver melhor. Farão não só por elas mesmas, mas pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus clientes, pelo seu trabalho, por Deus, pela sua fé. Farão pelos que hoje não têm mais o que fazer. E sabe qual que é o melhor disso tudo? É que o seu cônjuge, seus filhos, sua família, seus amigos, todo mundo vai notar a sua diferença e vai se beneficiar disso. A sua transformação pessoal vai se tornar o elo para fortalecer os vínculos ao seu redor. Quando você se transforma, todos que estão à sua volta se transformam também. Cada passo que você der em direção ao seu desenvolvimento pessoal vai respingar em quem estiver ao seu redor. Vai reverberar em todo mundo que estiver ali ao seu alcance. Isso é incrível. Você melhora a vida das pessoas melhorando a sua vida. Não vai ser uma simples mudancinha interna. Não, cada ficha que cai para você, cada venda que você tira dos seus olhos, é uma nova vida que vai se abrir para você. A sua jornada de autodescoberta vai se tornar uma poderosa força que inspira e influencia positivamente todos aqueles que compartilham a vida com você. Eu não sei em qual situação vive a sua família, seus amigos, mas eu sei que a partir de você, a partir da sua melhora, todos eles se tornarão melhores. E agora, um segredo. Eu preparei essa oferta de modo que ela desse uma coça nos concorrentes. Além da grade normal de conteúdos que eu vou liberar para você, você ainda recebe a gravação de 6 terapias em grupo, gravadas com ferramentas para lidar melhor com seus desafios do dia a dia. Você descobre o seu propósito de vida com um mini curso sobre vocação e sentido da vida, trazendo clareza e direção para suas escolhas diárias. Você explora as questões cruciais da humanidade e adquire ferramentas concretas para encarar os desafios do cotidiano, com um mini curso de filosofia. Você fica por dentro das lições da igreja que resistiram ao teste do tempo, com um mini curso sobre a história da igreja. Você se capacita a compreender e participar do debate atual, com a aula exclusiva sobre marxismo cultural, dada por um especialista. Você aprende a transformar o seu lar em um verdadeiro santuário, com a aula exclusiva sobre beleza no lar, dada por uma arquiteta especialista no assunto. Você explora o poder do seu imaginário e aprimora a sua capacidade prática de visualizar e alcançar objetivos, com a aula exclusiva sobre a formação do imaginário. Você alcança seu potencial máximo e aprende a nutrir o seu corpo, com a aula exclusiva sobre suplementação, também com um especialista no assunto. Você abraça sua feminilidade e aprende a celebrar o seu dom de ser mulher, com a aula exclusiva sobre feminilidade. Você aprende a se dominar, a ter autocontrole e ser o senhor de si, com a aula sobre vícios e virtudes. Fora tudo isso, você ainda se aprofunda em temas como medo, educação da vontade, escolhas, castidade, reabsorção das circunstâncias e vários outros temas práticos com diversos convidados especialistas. Você já viu, né? Entrar para a escola não é uma escolha tão difícil assim. E eu vou te falar por que você deve aproveitar essa oportunidade agora. Bom, primeiro, é tudo simplesmente extraordinário até os professores. A qualidade do conteúdo da escola não é apenas uma promessa.
é a essência que define cada aspecto da nossa jornada. Os professores convidados não são apenas simples educadores, mas eles são catalisadores de transformação. Temos as aulas gravadas com Arno Alcântara, Tiago Andrade, professor Roberto Malê, a arquiteta Veri Falcone, o professor Marcelo Andrade, o Melk da Formação do Imaginário, Pedro Augusto, Dr. Jorge. Tudo isso para tornar o processo não simplesmente educativo, mas realmente inspirador. Segundo, o risco para você é zero. Aliás, o risco está totalmente do meu lado. Porque eu não vou dar só 7 dias de garantia, mas eu vou te dar 21 dias de garantia. Então você não tem nada a perder. Se você testar e não gostar, pede o seu dinheiro de volta. Ou seja, você pode entrar, experimentar e se sentir que isso não vai mudar a sua vida, eu nem vou encostar a mão no seu dinheiro. Terceiro, nem 1, nem 3, nem 6 meses, mas eu vou te dar 1 ano de acesso para você fazer essa transformação. Eu não vou fazer promessas de mudanças rápidas e superficiais. Eu vou te oferecer um compromisso sólido, 1 ano inteiro para sua evolução pessoal, sem pressa, sem atalhos. É a sua oportunidade de mergulhar profundamente, absorver conhecimento e transformar a sua vida de uma maneira significativa ao longo desses 365 dias. E por fim, fazendo a escola agora, você ganha R$ 2.560 de desconto. Resumindo tudo, ao assinar agora a escola, você ganha. Eu vou até ler porque é uma lista enorme de coisas que você ganha. Acesso anual à escola, R$ 997. 6 terapias em grupo gravadas, R$ 997. Em média, a duração de cada terapia é entre 3 e 4 horas, tá? Mini curso sobre vocação e sentido da vida, R$ 397. Mini curso de filosofia, R$ 397. Mini curso sobre a história da igreja, R$ 497. Aula exclusiva sobre o marxismo, R$ 197. Aula exclusiva sobre beleza no lar, R$ 197. Aula exclusiva sobre a formação do imaginário, R$ 197. Aula exclusiva sobre a suplementação, R$ 197. Aula exclusiva sobre vícios e virtudes, R$ 297. Aula exclusiva sobre feminilidade, R$ 197. Mini curso sobre relacionamentos, R$ 297. Mini curso sobre vida espiritual, R$ 197. Mini treinamento sobre marketing de afiliados e tráfego pago, R$ 297. Conteúdos extras com especialistas e convidados, R$ 497, mais comunidade de alunos, mais material didático, mais 21 dias de garantia. Somando tudo isso, a gente tem em torno de R$ 5.000. Mas aqui nessa página você só vai investir 12 vezes de R$ 149. É um absurdo essa oferta que eu tô te dando. E isso é reflexo da confiança no meu trabalho. Ao longo dos últimos anos, eu pude contribuir na transformação de mais de 200 pessoas, seja pelo fortalecimento da personalidade, pelo amadurecimento, seja na vida afetiva, na vida espiritual, no desenvolvimento das virtudes, na melhora das relações com os pais, com os filhos, na coragem de enfrentar desafios. E tudo isso reflete também no ganho de dinheiro. Então, de todas as opções que você conhece, essa é, sem sombra de dúvidas, a melhor. Assinando a Escola de Humanidade agora, você fica comigo por 1 ano, tem acesso a todas essas aulas, sem contar na comunidade incrível de pessoas que você vai se juntar. Muitas verdadeiras e sólidas amizades estão sendo formadas entre os grupos da Escola de Humanidade, inclusive grupos de estudo. Mas é importante que você saiba de uma coisa: essa oferta só estará disponível aqui, nesta página. Se você sair dela sem assinar a Escola de Humanidade, não vai ter o que fazer. Ela não vai mais aparecer para você. Então é isso. Clica agora no botão aqui embaixo para garantir essa oferta especial da Escola de Humanidade e junte-se à comunidade de pessoas que estão transformando as suas vidas. Espero você lá. Fica com Deus e até mais.